E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um vídeo, tô parecendo um youtuber agora. Tô me achando um youtuber. Tô trazendo hoje para vocês mais um vídeo. Hoje a gente vai falar justamente sobre esse momento que a gente está vivendo. E o tema é geografia médica, que é um ramo da geografia, né? Uma das áreas que a geografia estuda. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam fazendo alguma coisa de útil nessa quarentena, porque eu já tô ficando louco dentro de casa, tô ficando estressado. Espero que vocês estejam fazendo algo de produtivo, porque além de trabalhar mesmo, outra coisa de produtivo não estou fazendo. Tô achando, não sei se vocês estão achando que nem eu, mas eu tô achando que esse período já tá se estendendo muito, inclusive tô até preocupado com com que resultado vai ter esse ano ou não. Então, tá russo o negócio. Sobre o isolamento social. Vocês estão fazendo isolamento social? Vocês estão respeitando direitinho, cuidando da família de vocês? Espero que sim, tá? E para começar a aula de hoje mesmo, a gente já vai começar falando sobre esse ramo aí, geografia médica, geografia da saúde. Eu escolhi justamente para falar um pouco, trazer à luz da geografia como é que a gente pode conversar a respeito disso tudo que está acontecendo. Então, essa área aí, a geografia médica, a geografia da saúde, é uma área importante, né? Porque ela investiga, assim, qual que é a influência do ambiente na saúde das pessoas. Inclusive, eu trouxe até a imagem desse geógrafo aí, o Josué de Castro, né? Que foi um brasileiro que se dedicou a esse ramo da geografia, um geógrafo importante aqui no Brasil. Escreveu esse livro aí chamado Geografia da Fome, que é inclusive que é um livro bem interessante, fala sobre a fome no Brasil. Eu gostaria, para começar a discutir a respeito, que a gente falasse sobre o que está levando a isso tudo, né? Além, óbvio, de ter surgido um vírus que está fazendo muito mal para o planeta todo, para a humanidade, que outras coisas têm influência sobre isso? Provavelmente a gente pode citar a grande população que a gente tem hoje no planeta em comparação com o passado, principalmente a grande quantidade de pessoas que estão morando em cidades, que é um fator agravante. A gente também tem o fator da globalização, né, que hoje está tudo interligado, todos os lugares estão interligados, os países, as cidades, é muito fácil viajar de um lugar para outro, meios de transporte rápidos, então isso tudo facilita a propagação de doenças. E, além do mais, essa epidemia, essa pandemia que a gente está vivendo, é diferente das anteriores por conta da quantidade de informações que a gente tem atualmente. E uma quantidade muito grande de pesquisadores também trabalhando para resolver isso, tá? Tem aí uma imagem o planisfério com as áreas de ocorrência, né, dos principais locais de ocorrência. E para falar sobre o histórico das epidemias no mundo, eu trouxe alguns exemplos. As epidemias elas já fazem parte, né, da história do homem aqui na Terra. Até mesmo a Bíblia traz exemplos de epidemias lá no livro de Apocalipse, que provavelmente, né, nos textos bíblicos vai acontecer uma epidemia no futuro e tal. Teve a peste negra no final da Idade Média, vocês devem já ter estudado a respeito. Outras epidemias, como por exemplo a tuberculose no século XIX. No Brasil, né, eu não coloquei aqui, mas houve a gripe espanhola, né, no final da Primeira Guerra Mundial. Começou em 1918, se estendeu até o início dos anos 20. O Brasil também enfrentou uma epidemia de meningite durante a ditadura militar, que inclusive o governo militar tentou abafar isso tudo, né, para que isso não manchasse a imagem do país lá fora.
E outras epidemias acontecem no mundo, regionais, né? Por exemplo, o ebola na África, né, que é um vírus até bastante mortal. Epidemias de outras doenças que acontecem pelo mundo, né, que não exatamente podem ser consideradas epidemias, mas que são surtos relacionados a outros fatores, como, por exemplo, a malária e etc. Sobre esse tal coronavírus, já tinha havido recentemente outras epidemias que aconteceram, como, por exemplo, a SARS, né? Foi um tipo do coronavírus mais mortal que atacou principalmente a China. E em 2012 o MERS, né, que foi também um outro tipo de coronavírus, que esse também foi muito mais mortal, assim, mais mortal no sentido de que a percentagem de pessoas contaminadas que acabavam morrendo era maior, mas acabou matando poucas pessoas, né, no total. No caso do MERS, ele estava relacionado à criação de camelos na Arábia Saudita. Mas o principal que eu gostaria que a gente conversasse hoje é justamente sobre como que as condições sociais elas estão interferindo nisso tudo. Como que isso tudo está sendo afetado pelas condições sociais que a gente tem atualmente. Variáveis como, por exemplo, educação, pobreza, né? Até mesmo emprego e desemprego, elas são fundamentais para ver como que as pessoas estão reagindo a isso tudo. Por exemplo, as pessoas pobres, elas estão sofrendo muito mais do que as pessoas, né, que têm uma vida melhor. Então, trago o exemplo aí de Chicago, nos Estados Unidos, onde a maior parte da população é branca, né, então uma minoria é negra, mas mesmo assim os moradores negros de Chicago, eles têm mais casos de coronavírus entre eles e morrem mais do que né, proporcionalmente do que os brancos. Então, para a gente ter uma ideia de como a pobreza, junto com a pandemia, aí está matando muito. A situação aqui no Brasil, além de a gente estar enfrentando uma crise sanitária, né? Ao mesmo tempo a gente tem uma crise econômica muito forte que se avizinha aí, também seguida por uma crise política, né? Instabilidade política. Aconteceu o fechamento de fronteiras, inclusive outros países estão ameaçando de fechar as fronteiras conosco, barrar brasileiros, já é muito comum, inclusive os Estados Unidos. Eu acho assim que essa pandemia toda, ela, se é que dá para falar isso, né, que houve algum tipo de resposta, algum tipo de vantagem, porque a situação é aterrorizante, né? Mas se isso trouxe alguma coisa, isso foi colocar um pouco mais de fé no sistema que a gente tem, que é o SUS. O SUS ele foi criado na década de 80, no final da década de 80, ele exerceu uma função bastante importante, né, para melhorar a saúde dos brasileiros. Outras situações que nos preocupam são vulnerabilidades, né, vulnerabilidades não só dos mais pobres, mas também de grupos como, por exemplo, povos indígenas, idosos, né, os asilos, eles são locais com uma grande quantidade de mortes, né, por concentrarem idosos, então está bastante complicado. Aqui na cidade de São Paulo, a maioria das mortes, elas têm se concentrado nas áreas em que a renda é menor e em que a escolaridade é menor, principalmente nas zonas norte e leste, que são as zonas que concentram a maior parte das favelas. Por que está acontecendo isso? Por que o pobre sofre mais que o rico, né, e morre mais do que o rico? Porque as condições socioeconômicas da população, elas influenciam o estilo de vida das pessoas, né? O tipo de alimentação, até mesmo o nível de estresse a que a pessoa está submetida, o acesso aos serviços de saúde, né? E tudo isso, um estilo de vida ruim, leva a mais doenças cardiovasculares. Pressão alta, uma série de comorbidades aí, até mesmo obesidade, comorbidades que vão fazendo com que as pessoas pobres, elas
acabem, quando elas sejam infectadas, elas acabem morrendo em um nível maior do que as pessoas mais ricas, que inclusive conseguem se cuidar melhor, têm melhor assistência médica. Inclusive, um dado interessante e triste ao mesmo tempo, é que, por exemplo, cortiços nas regiões mais centrais de São Paulo, eles também têm um número significativo de mortes por Covid, um número maior do que nos bairros nobres, né? Uma outra coisa que é importante a gente falar é que os bairros paulistanos mais ricos, mesmo que eles tenham mais idosos, né? Porque os bairros mais ricos vão ter mais idosos, nem mesmo assim eles vão ter um número maior de mortes, né? Justamente pelo fato de que a pobreza, na verdade, ela é também um dos fatores aí que é agravante para as pessoas morrerem nessa pandemia, tá? O fato de, por exemplo, populações pobres e periféricas não terem acesso a equipamentos de saúde, isso faz com que elas vão acumulando com o tempo comorbidades como diabetes, pressão alta, má alimentação e obesidade, e isso acaba tornando essas pessoas as maiores vítimas do Covid. Para a gente ter uma ideia, distritos como, por exemplo, Brasilândia, Sapopemba, Parelheiros, Grajaú, são lugares onde o número de contaminados e mortos é muito maior do que nas outras regiões da cidade. Inclusive, eu gostaria de ver com vocês um infográfico que foi trazido pela Folha de São Paulo, bem interessante, que compara a quantidade de os bairros de São Paulo, né, e como que eles são afetados pela epidemia. Se a gente vê aí, era no começo, né, da pandemia, com o tempo, o que foi acontecendo? Os bairros mais centrais, para vocês terem uma ideia, óbvio, para vocês darem uma olhada aí no mapa, as cores mais claras são as áreas menos afetadas, né, com menos óbitos. E as áreas, quanto mais escura a área, mais afetada é essa região. Então, vejam aí, nas semanas de abril, conforme a epidemia ia avançando, as áreas da cidade, né, os bairros mais próximos da periferia, mais distantes do centro, porque o centro é essa regiãozinha pequena no meio, né? Óbvio, tá? Mas enfim, as regiões mais periféricas, né? Inclusive aqui já dá para ver em azul, roxo, essas regiões mais periféricas, elas vão ter cores mais fortes, justamente porque o número de óbitos vai ser maior, né? Então, se a gente for verificar aqui nesse estágio, vejam que a periferia, ela tem cores muito mais fortes, enquanto que o centro e essas regiões mais nobres aqui, né, as regiões centrais da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, vão ter cores mais fracas justamente porque estão acontecendo menos óbitos, tá? Então, a periferia está sofrendo mais com isso tudo, beleza? Continuando o que a gente estava falando, eu acho que é interessante também a gente ver que atualmente a gente tem uma intoxicação mas de informações. Então, seria que nem a expressão que eu retirei de um texto, uma infoxicação, né? A gente tem um excesso de informações que muitas vezes nem sempre são verdadeiras. Isso também é altamente prejudicial, tanto para a população em geral, mas também para as pessoas que estão buscando alguma informação a respeito disso. As chamadas fake news. Então, por exemplo, acho que vocês já devem ter visto uma série de fake news que surgiram aí nos últimos anos, mas assim, agora nesse tempo de pandemia a gente tem uma quantidade imensa de coisas de notícias assim falsas que acabaram viralizando que não são a realidade, né? Não correspondem à realidade. Então tomem cuidado com isso e busquem informação a respeito. Uma outra coisa é a
resposta que as pessoas estão dando a tudo isso, né? Como que as pessoas estão se comportando. Então, tem aí o caso de duas festas que aconteceram e que acabaram viralizando na mídia por serem situações mesmo de responsabilidade, né? Situações em que a gente está no meio de uma pandemia e as pessoas não estão respeitando o isolamento social. Enfim, mas por que que no Brasil a gente tem uma situação tão difícil? Porque a gente está caminhando para ser o líder, né, ultrapassar os Estados Unidos aí, provavelmente isso pode acontecer, no número de casos. Por que que no Brasil tem acontecido um número de casos tão grande? Quais são as regiões mais afetadas? Além daqui de São Paulo, né, que é um dos epicentros, cidades como Manaus e Fortaleza, Manaus, né, na região norte, no Amazonas, e Fortaleza no Nordeste, no estado do Ceará, acabaram sendo cidades que foram bastante afetadas com isso. Por quê? Como que a geografia consegue explicar o fato de essas cidades terem sido mais afetadas e terem sido algumas das primeiras que o sistema público de saúde começou a entrar em colapso? É simples. Esses estados eles estão mais na periferia do Brasil. Se a gente pensar, o norte e o nordeste são regiões mais pobres. Estados como Amazonas, Ceará, elas vão ter um sistema de saúde que é mais, né, mais falho. Então isso traz complicações maiores para as pessoas pobres que não têm acesso, né, a um sistema de saúde pago. Ao mesmo tempo, a gente tem pequenas vitórias, assim, por exemplo, essa última semana saiu que esse remédio, a dexametasona, pode ser utilizado nos pacientes graves, mas somente nos pacientes graves, aquele cara que está lá na UTI mesmo. E essa dexametasona, quando aplicada pelo médico intensivista, ela provoca uma diminuição do número de mortes, né? Então, essas pequenas vitórias também, para a gente não falar só de coisas ruins, essas pequenas vitórias também motivam a gente a seguir em frente e chegar no final disso. Ao mesmo tempo, eu gostaria de comentar a respeito de preconceitos que têm acontecido, né, de situações assim constrangedoras muitas vezes, que têm acontecido por conta da pandemia. Então, por exemplo, o combate à xenofobia. Vocês sabem que o vírus começou a se espalhar a partir da China. O que leva um país a tentar esconder os casos, como aconteceu lá na cidade de Wuhan, o prefeito tentou esconder os casos? É justamente o medo da xenofobia, né? Então a gente tem que combater a xenofobia para também que em casos futuros isso não aconteça. O país muitas vezes ele tenta esconder uma epidemia, um surto quando acontece justamente para não ser vítima de xenofobia. Então para a gente ver como o preconceito muitas vezes acaba afetando todo mundo, né? Ao mesmo tempo, gostaria que a gente pensasse sobre situações que têm acontecido também, por exemplo, de pessoas, profissionais da saúde que estão sendo hostilizados. Por exemplo, saiu aí na mídia umas 2, 3 semanas atrás, um caso de um enfermeiro que ele estava sendo hostilizado no prédio dele, porque ele chegava muitas vezes com uma roupa e as pessoas identificavam ele como profissional de saúde e as pessoas estavam reagindo de uma forma ruim, né? Deixaram bilhetes na casa dele para que ele saísse, não voltasse. Então, assim, o que leva também o ser humano a um medo, né? É um medo que leva, óbvio, mas também o preconceito. E a intolerância, a irracionalidade desse momento leva a tudo isso. Um momento em que a gente mais precisa dos profissionais de saúde e eles estão sendo hostilizados. Então, era isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estão aí os links das matérias que eu utilizei para fazer esse vídeo, tá bom? Até mais. Até a próxima. Até o próximo vídeo.